Bora mais um giro de notícias chegando aqui no canal Raiz Tricolor. Você deixa o like aqui embaixo, você se inscreve aqui no canal, dá essa moral pra gente que hoje a gente vai falar sobre volantes do Fluminense, Doman, Mandaca, que pode estar vindo, enfim, tem toda uma situação aí, uma estratégia diferente que o Cruzeiro tá preparando pelo Nino e sobre Brenner. Esse é o nosso 9? Roda a vinheta. Então vamos embora. Novamente, não esquece aqui das opções que tem aqui embaixo para você fazer. A gente abre aqui este vídeo falando sobre a estratégia que o Cruzeiro está armando para com o Nino. É uma informação do Thiago Fernandes, lá no portal Gol, de que o Cruzeiro, que tem hoje um zagueiro que o Zenit quer, que é o Jonathan Jesus, o Cruzeiro pediu um aumento nas propostas ao Zenit. O Zenit já fez uma proposta de 8 milhões de euros, foi recusada, já fez uma proposta de 10 milhões de euros, que também foi recusada, e segundo a apuração lá do portal Gol, o clube está exigindo 12 milhões de euros para liberar o Jonathan Jesus. Só que em paralelo, né, ou seja, acontecendo ao mesmo tempo, mas não juntas, existe uma negociação do zagueiro Nino sendo bem avaliado no Cruzeiro e que o clube está conversando com o staff do Nino a fim de buscar uma liberação do jogador no meio, na próxima janela de transferências. E a estratégia do Cruzeiro pode envolver também a questão do Jonathan Jesus, tá? Isso porque o que é sabido aqui no Fluminense é que o Zenit aceitaria uma liberação do Nino por 10 milhões de euros. Só que para o Cruzeiro não interessa fazer uma troca elas por elas de um zagueiro muito promissor com um zagueiro já estabelecido. O Jonathan Jesus tem um valor de mercado mais alto. Então, a arma que o Cruzeiro pode armar, enfim, é exatamente de tentar uma troca abatendo o valor e, por exemplo, tendo uma volta. E que pro Zenit isso seria mais interessante do que receber um valor parcelado do Fluminense. Já trouxe aqui a informação. A discussão do Fluminense com o Zenit gira muito mais em torno da forma de pagamento do que em torno de valores, tá? Porque é aquele negócio, parcelando bem, o Fluminense chega a vários valores, né? Vamos ver como é que vai ser. Lembrando que a preferência do Nino é o Fluminense, mas o Nino precisa voltar ao Brasil. Então, se o Fluminense não chegar a um acordo com o Zenit, o caminho fica livre para outros clubes do Brasil chegarem a um acordo também com o jogador. Até o momento, o único clube que está apalavrado que tem um acordo com o Nino é o Fluminense. No Palmeiras, segundo informações lá dos portais que cobrem o Palmeiras, o jogador nem abriu negociação. Com o Cruzeiro, a gente não tem informação direta sobre um desejo dele de jogar ou não no Cruzeiro. Mas o fato é que acertado com o Nino até o momento, só o Fluminense. Acertado com o Zenit, ninguém. Vamos lá para outra notícia. A gente fala aqui agora sobre 2 volantes. Isso porque a gente tanto vai atualizar uma informação já publicada lá atrás a respeito do Luiz Mandaca, volante da equipe do Juventude, meia, né? Dá para chamar de meia, né? Segundo volante, um meia central da equipe do Juventude. E uma informação que saiu agora lá do pessoal da Central Fluminense é que o Fluminense realizou essa consulta mesmo ao Juventude pelo Mandaca, tá? Outros 2 times também tiveram essa consulta, ou seja, que me passa a impressão de que o Mandaca está sendo oferecido, né, no mercado realmente. Só que no Fluminense, o staff ali, o Mandaca tá vendo com cautela. E por quê? Existe uma situação hoje do Fluminense, na avaliação dele, ter muitos volantes e ele acabar tendo poucos minutos. Isso porque hoje o Fluminense, se a gente olhar para os volantes do Fluminense, o Fluminense tem hoje no seu elenco, né, considerando primeiro, segundo volante, jogadores que jogam ali naquela posição. O Fluminense tem os titulares Martinelli e Hércules e Nonato, né, são meio que 3 titulares ali, Hércules e Nonato se revezam. O Fluminense, além desses 3, ainda tem Facundo Bernal, que é um jovem muito promissor, né, com uma expectativa muito alta do torcedor do Fluminense, gastaram dinheiro e etc. Além disso, você ainda tem um Otávio, né, que é um jogador mais experiente, e ainda tem um Lima também que pode compor essa posição. 6 jogadores. De fato, são muitos, nenhum deles com uma ótica de saída agora, tá? Talvez desses 6, o mais perto, falando internamente com possibilidade de saída,
seja o Martinelli se vier uma ótima proposta, né? Ou o Bernal, talvez. São 2 jogadores que pode acabar acontecendo uma proposta. Então, o Mandaka tá analisando, falando, eu vou chegar lá, vou ser criticado, porque tô vindo de um time rebaixado, então não vou ter espaço para jogar. Enfim, a matéria da Central Fluminense é nesse sentido, tá? Vamos ver como é que vai ser. Talvez para ele, vamos falar de Atlético Paranaense, né? Talvez ele tenha até mais oportunidade, um time que tá vindo da Série B, no Internacional, um time que tá caindo, quase caiu, né? Então tá passando por uma reformulação. São muitos jogadores, vamos ver como é que vai ser, cara. Porque o Zubeldia não é o Renato que roda o elenco o tempo inteiro para dar oportunidade para todo mundo. Eu acho que o Fluminense tem ali, o Mandaka é uma boa oportunidade, mas nada de outro mundo também. Vamos ver como é que vai ser, mas isso também interfere no que a gente fala agora sobre Doman. Até lá dos amigos da Central Fluminense também que deram a informação de que o Doman não fica... Não sei se não fica, né? O que diz aqui é que o Fluminense não conta com o Gustavo Doman, volante do Sub-17, do Sub-20 do Fluminense. Agora não estará mais no Sub-20 porque vai ficar no... Ele é 2005, né? Então em 2026 ele já não tem idade mais para Sub-20. O Fluminense não conta com ele para 2026, já foi informado isso, de que o Fluminense está disposto a ouvir propostas, seja para emprestar e até mesmo a saída em definitivo, o Fluminense está aceitando vender se chegar uma proposta de compra. O Doman é volante da base, talvez você não conheça porque ele não jogou no profissional, mas ele era, cara, o novo André, assim, da base, era capitão, qualidade, futebol e etc. Mas foi todo mundo subindo, foi a galera cortando fila e ele... Não, assim, eu vou me informar com algumas pessoas de Xerém, tá? Porque, para tentar entender, porque era uma expectativa muito grande, tá? Que se tinha no Doman, para ele nem pisar em campo no profissional. Ele teve uma lesão ali mais grave, assim, que o fez perder parte da temporada do Sub-20, mas assim... novamente, se tinha uma expectativa muito alta num jogador que nem pisou no profissional, eu preciso entender o que acontece. A gente sabe que acontece muito, tá? Do jogador que não performa. O jogador que quando sobe de categoria não funciona mais e acontece até muito mais do que a gente gostaria. Dito isso, a gente precisa entender, porque era um cara que era muito bem avaliado e agora não vai ter nem chance. E reforça o ponto, né? É volante, tem muitos volantes. A gente ainda tem o Wallace Davi, nessa daí também, que tá numa transição base profissional, mas ele é mais novo que o Doman. O ano dele agora é o ano de 19 anos, de 20 anos, então ele ainda teria capacidade de jogar na base também, mas está ali nessa transição base profissional. Vamos lá, cara, para a última notícia. O atacante Brenner, segundo o meu amigo Vilela, viajante tricolor, que não é jornalista, não quer ser jornalista, não é nada disso, inclusive troca muito ideia, um abraço aí pro Vilela, viajamos juntos várias vezes, né? E ele não tem essa pretensão e tal, mas até por isso eu dou mais valor quando ele dá uma notícia. Porque quando ele recebe alguma informação, é o cara que tá na conta dele lá, a exclusiva do Marcelo, né? Foi ele que deu ali que o Marcelo estava chegando no Fluminense, quando ninguém sabia, né? Algumas horas antes ele informou isso. E ele deu de que o Fluminense tá com interesse na contratação do Brenner. Atacante de 25 anos, pertence ao Udinese da Itália, estava emprestado ao Cincinnati, lá dos Estados Unidos, da MLS, né? Eles jogaram juntos no Cincinnati, Brenner e Lúcio Acosta, no período que o camisa 10, né? Vou chamar de camisa 10 do Fluminense, jogou por lá na MLS, foi uma das temporadas mais artilheiras ali do Brenner, né? Participando bastante, fazendo gols, etc., junto com o Lúcio. E, inclusive, aí é uma informação que eu também apurei, é de que o Lúcio tem participação. De fato, o nome agrada porque o Lúcio é um avalista ali da contratação do Brenner também. Fomos apurar, tá? Nós do Jornada, tentar perguntar internamente, mas oficialmente, internamente, se nega a informação, tá? Não se informa qualquer negociação. O que pode estar acontecendo é uma negociação em segredo, né? Bem como também pode ser que seja um interesse que ainda não se transformou em negociação. Eu estou tentando apurar também, até mais com fontes relacionadas mais ao jogador. Mas o que eu digo assim, o Brenner teve uma passagem pelo Fluminense
há 6 anos atrás, né? Fazer 7 agora. Então a gente tá falando de um atacante que passou por aqui com 18, 19 anos, jogou 6 jogos. Eu vejo muito torcedor superdimensionando a passagem que o Brenner teve por aqui, num time caótico e extremamente problemático, em que ele praticamente não joga. Vai lembrar isso, tá? Acho que é importante lembrar. A estreia do Brenner é contra o Atlético Paranaense, na derrota lá que o Matheus Ferraz se machuca. Dali pra frente, o Fluminense praticamente não ganha, tá? Os jogos que ele tem é justamente naquele período caótico em que a gente perdia um monte de jogo e etc. E acabou. E a última partida dele pelo Fluminense é na derrota pro CSA, quando o Diniz é mandado embora, porque o Diniz era um cara que gostava muito dele. Tanto gostava que ele volta pro São Paulo e no ano seguinte é artilheiro, acho que da Copa do Brasil, disputa a artilharia do Brasileirão durante um tempo. Naquele São Paulo quase foi campeão brasileiro, sob o comando do Diniz também. O Zubeldia já enfrentou o Brenner, né? Em 2020, quando o São Paulo jogou a Copa Sul-Americana, já levou 2 gols do Brenner, tem esse detalhe aí, no jogo de ida lá na Argentina, foi 3-2 pro Lanús, 2 gols do Brenner, e o Zubeldia era o treinador do Lanús, fica essa curiosidade. Mas vamos ver, cara, uma composição financeira, o Brenner não é o cara que me agrada no mundo para ser o nosso 9, não. Acho que ele é versátil, é um estilo de 9 que o Zubeldia gosta, um 9 de movimentação e que funciona com a Costa. O que mais me chama a atenção nessa situação toda é, os 9 que funcionam com a Costa não funcionam tanto com o Ganso, são muito diferentes. O time está sendo montado para a Costa, enfim, vamos ficar de olho, vamos apurar essa notícia a respeito do Brenner também. Não é um nome que vai me fazer soltar fogos lá de fora, mas é um nome que nas recentes passagens lá do Cincinnati, foram 3 anos lá na MLS. Ele foi para a Udinese, não jogou na Udinese, praticamente jogou muito pouco, e voltou ao Cincinnati. Ele tem um número até alto de gols, assim, você para pensar nessa temporada dele, são 6 gols em 10 jogos, é um número bom. O problema é o número de jogos baixo, né? A última temporada que ele jogou mais de 35 jogos foi lá em 2020, ainda pelo São Paulo. Não é um nome que me faz soltar fogos, mas é um nome que, se precisar ser o meu titular, eu vou me incomodar. Mas se for um cara que vai ser titular de vez em quando e vai vir do banco e em vários jogos, é um nome que pode me agradar, sabe fazer gol, mas não faz muitos. Enfim, vamos ver até valores financeiros para analisar com mais calma. Tamo junto, se inscreve, até a próxima. Valeu!